A paz do Senhor, aqui é a pastora Patrícia, pastor José Arthur Lucas, como eu sou boazinha, Fabiana, Maria, aqui na sala Google Meet. E hoje nós vamos dar continuidade a um assunto muito sério e muito pertinente aos tempos que estamos vivendo, que é a batalha espiritual. E há umas aulas atrás, nós entramos num parâmetro de batalha espiritual pessoal. Por quê? Existe a batalha espiritual a nível de igreja como um todo, a nível de nação, a nível de circunstâncias, mas existem as batalhas que nós travamos pessoalmente, cada ser humano. E nós temos estudado até então os outros níveis de batalha espiritual, depois vamos voltar, mas agora nós entramos um pouco as armas que as trevas usam para nos paralisar, como pessoas, como cristãos. E nós já pregamos já sobre o medo, pregamos sobre condenação, confusão mental e prender as emoções nos sentimentos. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre prender as emoções ao passado, uma prisão ao passado. Aí eu vou pedir então que a Fabiana faça uma oração inicial aí pra gente. Pai, em nome de Jesus, primeiramente nós te agradecemos por mais esse momento na sua presença, aonde estamos, Senhor, disponíveis para o seu agir. Abençoe a vida da nossa amada pastora Patrícia, pastor José Arthur, pastor Luca, o seu sogro, a sua sogra, o seu sogro. Que os anjos, Senhor, estejam com eles lá, guiando e abençoando sempre. Paizinho, vai de encontro também a minha irmã Maria, seus familiares. Sim. A paz que pede a tudo, Senhor, esteja conosco. Espírito Santo, ministre, Senhor, diretamente nossas mentes e corações e que possamos entender o que vem pela frente e aprendermos, Senhor, a nos defender de tudo, qualquer tipo de artimanha do inimigo. Paizinho, nos apresente tudo aquilo que possamos utilizar para continuarmos em pé, Senhor, até o encontro. Em nome de Jesus, consagramos essa aula a Ti. Muito obrigada. Amém. Amém. Então vamos abrir em Juízes 11, esse primeiro texto eu vou ler, porque eu até vou ler um pouquinho mais rápido, né? Estejam atentas para acompanhar. E os textos posteriores que vão vir no decorrer do estudo, as irmãs vão ler. Então vamos abrir em Juízes, capítulo 11. Vamos ver um pouquinho sobre Jefté, que é um exemplo clássico de escolher ou não ficar preso ao passado. Juízes. Juízes, capítulo 11, no Antigo Testamento. Eu vou ler então. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, guarda isso. Ele era um guerreiro valente e sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté. Então Jefté, ele não era filho. Veja, o pai de Jefté, ele tinha a esposa dele, que teve filhos, e se relacionou com uma prostituta e teve Jefté. E quando os filhos da esposa original do pai de Jefté souberam que Jefté era filho de uma prostituta, o que eles fizeram? Fala aqui, expulsaram Jefté dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois você é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Porque se não bastasse ter uma mãe prostituta, ter sido expulso pelos irmãos,
ter que fugir, ainda o que se uniu para fugir junto com ele era um bando de vadios. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté, porque ele era um guerreiro valente, em Tob. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Tipo, eu fui expulso. Vocês não me queriam lá, agora que estão precisando de mim, estão me chamando? Né? É isso que ele está querendo dizer. Versículo 8. Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta, que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? Presta atenção nesse detalhe. Jefté já havia sido expulso ali daquela terra. E com a promessa de se tornar chefe, então ele volta. E ele pergunta para os amonitas, que era o povo inimigo, por que vocês estão atacando a nossa terra? Então Jefté nunca esqueceu a terra dele, a origem dele. Continuando. O rei dos amonitas respondeu ao mensageiro de Jefté. Quando Israel veio ao Egito, tomou as minhas terras desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita dizendo, assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom dizendo, deixa-nos atravessar a tua terra, mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe e ele também não consentiu. Então, assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado de Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois Arnon era a sua fronteira. Depois, Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e lhe pediu, deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar os seus territórios, assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde Arnon até Jaboque e desde o deserto até Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos Israel ocupou Esbom, Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades às margens de Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés. Passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas.
E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, a sua própria filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era a sua única filha. Ele não tinha outro filho ou outra filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha! Estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o Gileadita. Eu li o capítulo todo, mas o que realmente eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Tá lá Jefté, ele não tinha culpa do seu pai ter se deitado com uma prostituta e uma prostituta ter gerado ele. O fato dele ter uma mãe prostituta não era sine qua non importante para dizer o que ele seria. Tanto que ele se tornou um guerreiro valente. Mesmo sendo filho de uma prostituta, e mesmo ser um filho bastardo, né, como se dizia, não era um filho oficial, porque não era da mulher legítima, né, do pai dele, e ainda assim ele se tornou um valente guerreiro. Primeiro, ele não caiu em depressão. O passado não paralisou ele. O passado não paralisou Jefté. Jefté podia ter falado: eu sou filho de uma prostituta, a minha vida não serve para nada, porque ser filho de uma prostituta naquela época era algo muito grave. Você era discriminado. E ainda assim ele se tornou primeiro um guerreiro valente. Então, o nosso passado não pode nos impedir de nos tornarmos guerreiros e guerreiras valentes. O nosso passado não pode nos aprisionar no medo, na depreciação. Passado é passado. Mas eu vou além. Se não bastasse ter uma mãe prostituta, os irmãos dele, por parte de pai, o expulsaram da onde ele tinha nascido. Ele foi odiado pelos irmãos. Se ele não fosse uma pessoa firme em Deus, ele teria ido embora. E quando eles foram lá buscar a ajuda dele, ele poderia ter dado a seguinte resposta. Vou falar no linguajar de hoje: se virem, não contem comigo. Vocês me expulsaram, me odiaram, me humilharam. Eu tive que sair fugido, cercado por vadios. Deixei minha terra, deixei minha casa, a casa do meu pai, para ir embora, sem direito a uma herança sequer. E só porque eu sou um valente guerreiro, agora vocês precisam de mim? O problema é de vocês. Ele não podia fazer isso? Podia, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque o passado de uma mãe prostituta, o passado de irmãos que não o amavam, o passado de ter sido expulso, não interferiu no propósito de Deus na vida dele.
E o propósito dele era o quê? Derrotar os amonitas, coisa que os irmãos e os que expulsaram ele não conseguiram fazer. O passado não impediu que ele se tornasse não só um guerreiro valente, mas que ele experimentasse a vitória de Deus através da vida dele sobre os inimigos. Então não importa qual tenha sido seu passado, quem foram seus pais. Por que eu falo isso? É óbvio que eu creio em cura interior. Eu creio que tem pessoas que... Desliga, Lucas, eu tô frio. Eu creio que tem pessoas que tiveram pais bêbados, que espancavam a mãe na frente quando ele era criança ou ela era criança, ou sofreram bullying, né? Que na outra época, na minha época não era bullying, mas sempre foi bullying, só que era, né? Com outros nomes. Eu mesmo sofri muito bullying por ser sempre muito gordinha. E a criança, ela cresce, quando ela cresce debaixo de coisas que marcam a vida dela, ela se torna um adulto. Tá uma interferência. Desliga o microfone, Fabiana. Ela saiu. Deu uma interferência aí. Então, o que acontece? Se nós carregarmos o que nós sofremos no passado, sem nos abrirmos para sermos curados pelo Senhor, certamente Jefté, ele se abriu para Deus curar o coração dele. Ele não deixou que a amargura por ser filho de uma prostituta, a amargura por ter sido expulso e humilhado pelos seus irmãos, tornasse uma raiz dentro dele. Porque a amargura paralisa. Então Jefté, ele foi curado emocionalmente, com certeza, para poder lutar contra os amonitas, voltar para onde ele tinha sido expulso, lutar e vencer. Certamente se deixou ser tratado por Deus. Então, o passado, se nós não nós temos que aprender com o passado, não afundar no passado. Se meu pai foi assim, eu aprendo que eu não posso ser assim com a minha esposa. Se minha mãe foi assim, eu aprendo que eu não vou ser assim. Se meus pais me trataram mal, eu aprendo que eu não vou tratar mal os meus filhos. Então nós temos que aprender com o passado e não paralisar com o passado, assim como Jefté não paralisou. Porque tentar nos prender ao passado é uma estratégia das trevas para nos paralisar. E na vida de todo ser humano. E o inimigo sempre vai levantar alguém para jogar na nossa cara o nosso passado. Você não lembra não que você era assim, que você fazia isso, que você fazia aquilo? Não sabe quem é sua mãe e seu pai não? São seus irmãos? Não sabe de que família você veio não? Sempre ele vai usar um abençoado, uma abençoada para trazer à tona o nosso passado e tentar nos convencer de que nós estamos vivendo presos ao passado. Né? Então vamos ler aqui a apostila. Já lemos Juízes 11. O que fala sobre essa estratégia das trevas tentando nos paralisar, que é prisão ao passado? Página 38. Tá abrindo aí, né? Página 38. Então diz aqui: Jefté nasceu com um propósito em Deus. Tô lendo agora a apostila, amada, página 38. Jefté nasceu com um propósito em Deus, mesmo sendo filho de uma prostituta. Ele cresceu, foi rejeitado pelo seu povo e considerado como nada. O diabo queria prender Jefté no seu passado, mas Jefté venceu seu passado pela fé. Você pode ler pra gente, Maria, Hebreus 11, versículo 32, que cita Jefté lá como um dos homens da fé, né? Hebreus 11, versículo 32.
Pode ler aí pra gente. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Lê o 32 e o 33. Pode ler o 34 também. Do 32 ao 34. Tá bom, eu já estava começando a ler, mas eu não tinha ligado o fone. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento de promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Então, veja que Jefté, sendo filho de uma prostituta e escorraçado pelos irmãos, está sendo honrado com a mesma honra que Sansão, Davi, profeta Samuel e os outros profetas. O passado de Jefté não interferiu em Deus honrá-lo e usá-lo. Então, você chegar para alguém, você é uma mulher divorciada, não pode ser usada por Deus. Quem disse? Deus é o Deus da segunda chance. O seu filho ou sua filha está nas drogas. Você não pode ser usado por Deus. Posso. Foi uma escolha do meu filho, eu vou orar por ele, não foi a minha escolha. O teu pai, ele é mal visto nas igrejas porque ele foi um falso pastor. O meu pai foi um falso pastor, eu não. É difícil lidar com isso? Não é nada fácil. Mas não é impossível. A gente pode vencer isso pela fé, aos pés do Senhor, deixando de ser tratados pelo Senhor, para que não venhamos ficar presos ao passado. E deixemos de viver aquilo que Deus tem para nós e através de nós. Então fala aqui na apostila, a despeito do seu passado, Jefté agiu como líder, sem ficar paralisado nos traumas. Não tente responder aos questionamentos das trevas, nem tente provar nada a ela. Apenas saiba quem você é em Deus, que o Senhor dos Exércitos é o seu Pai, que a vida de Deus corre nas suas veias. Porque como eu estava falando para Maria, você tinha dado um probleminha aí na sua internet, Fabiana, o inimigo, ele é mestre. Eu não estou elogiando ele, mas não podemos ignorar os ardis dele. Ele é mestre em usar pessoas próximas a nós para sempre trazer o nosso passado de volta e nos acusar. Isso é uma das coisas que mais ele faz. Mas você no passado era assim, você não lembra que você fez isso? O seu pai, porque a sua mãe, porque o seu tio, a sua tia, porque a sua casa, porque o seu marido. Sempre. Mas nós não podemos nos deixar aprisionar. Porque o propósito de Deus não morre nas nossas vidas. O propósito de Deus só paralisa nas nossas vidas se nós escolhermos viver na prática do pecado. Ou ficarmos presos ao medo, à condenação, ao passado. Deixarmos ser confundidos em nossa mente. Tudo que nós... Vale a pena quem não está estudando isso desde o início ouvir lá, porque teve muita coisa, né, Maria? Muita coisa boa sobre os ataques do inimigo para nos paralisar. Outro ataque é mentiras a respeito de você mesmo. Diz aqui na apostila, quem já ouviu as seguintes frases? Você é desajeitado, você não tem fé, você é tão fraquinho, ninguém vai te ouvir, suas orações não serão respondidas, você não vale nada, você é um fracasso, você não vai fluir nos dons, Deus não te usa, sua adoração não é nada. Quem nunca ouviu alguma frase parecida com essas em algum momento da sua vida cristã? Eu já perdi a conta. É todo dia. E detalhe,
Aqui na apostila está na segunda pessoa, mas eu vou mais adiante. O inimigo, geralmente, ele usa na primeira pessoa. O que é primeira pessoa? É a primeira conjugação verbal da primeira pessoa. Porque se você ouve "você não presta", você identifica que é uma voz que está vindo de fora. Mas se vier uma voz no seu interior, "eu não presto", você vai ser convencido de que é isso que você pensa de você. E essa é a verdade sobre você. Então, o inimigo tenta nos convencer com uma imagem distorcida sobre nós mesmos, usando a primeira pessoa. Tipo, quem já não falou isso? Vamos lá. Eu não vou orar. Melhorou agora? Fabiana. Então, mentiras a respeito de você mesmo, né? Então, não deixe que o inimigo convença. Você tem que crer o que a palavra diz que você é. Isso não significa arrogância. Arrogância é quando a gente acha que a gente não tem limitações, que a gente não tem nosso lado humano, né? Isso é arrogância. Quando a gente acha que a gente é super crente, isso é arrogância. Agora, saber que se eu confessar os meus pecados, Deus é fiel para me perdoar e lançar meus pecados no mar do esquecimento. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Não é na minha força, é na força que vem dele. Minha capacitação vem pela graça em Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis quando eu não sei orar. Jesus Cristo, ele não é só justo juiz, mas ele é o sumo sacerdote que está intercedendo por mim de dia e de noite diante do trono. Se eu errar e reconhecer que errei, o Senhor me dá uma segunda, terceira, quarta, quinta chance para acertar, porque ele vê o coração, ele sabe a motivação. Então, a gente não pode viver debaixo de condenação, porque isso que condenação é um cabresto. Se o inimigo conseguir te colocar debaixo de condenação, de que não tem mais jeito, acabou. Ele vai manipular o restante da tua vida. Né? Por isso que não há mais condenação para aqueles que estão. Nem aqueles que frequentam culto só, que são turistas, que não têm nenhuma intimidade com o Senhor. Para aqueles que estão em Jesus. Porque aqueles que estão, quando erram, na mesma hora se arrependem e pedem perdão. Aqueles que não estão, erram depois, erra de novo e o coração vai embrutecendo, porque não se arrepende. É essa a diferença. Agora vamos lá. Outra estratégia do inimigo, problemas pessoais que nunca se resolvem. Eu tenho um problema pessoal que até agora, há 32 anos eu não vejo se resolver. É o tempo que eu tenho de casada, vou fazer. Mas eu continuo. E eu vou falar, é a área financeira. Eu vejo irmãos aí sendo abençoados e não digo nem prosperidade de riqueza, né? E eu não sei explicar. Eu não sei explicar o porquê. Porque vira e mexe a gente tá ali só Jesus na causa. Mas eu não paraliso. Continuo pregando, continuo jejuando, continuo orando, continuo. Hoje nós estávamos caminhando daqui da casa da minha sogra até a cidade para fazer umas coisas para ela. Aproveitamos para fazer uma caminhada de 30 minutos, né? Passando pela orla de Araçatiba. E no caminho tinha uma moça vestida de varredora de rua, né? Ela trabalha para a prefeitura e ela estava sentada. E eu vou andando e vou dando bom dia para as pessoas. E eu dei bom dia para ela. E quando ela levantou o rosto para responder, o rosto inchado, chorando. Eu parei a caminhada. Fui lá e perguntei se está precisando de ajuda. Ela desabafou, eu impus as mãos, orei com ela, conversei com ela. As pessoas estão precisando de pessoas que as ouçam. Ela só queria falar, desabafar o que ela estava passando. Eu impus as mãos e falei que ia estar orando todos os dias por ela.
Eu coloquei no meu caderninho de oração. Quer dizer, se eu tivesse me entregue à revolta, ô Senhor, por que essa área eu oro e nada acontece? Já que o Senhor não faz nada, eu também não vou fazer nada. Só que Deus não deve nada, gente. O que ele tinha que dar, ele já deu, a salvação. O resto ele dá se ele quiser. A questão é que as pessoas estão cantando aquele louvor maldito, que eu considero um louvor maldito. Restitui, eu quero o que é direito meu. Eu prefiro a frase, meu direito é não ter direito algum. Porque tudo que o Senhor já podia me dar, ele já deu na cruz. Traz de volta o que é meu. Eu não entendo também esse louvor. Traz de volta o que é meu, e é uma exigência, porque tá cantando pra Deus. Traz de volta o que é meu. Tipo, se o Senhor não trouxer, eu não falo mais contigo. Eu já vi pessoas falarem, eu não quero mais saber de Deus não, porque Deus não resolve meus problemas. Gente, Deus é digno. Se eu estiver na rua, olha pra Jó, ele passando os caquinhos nas feridas dele e louvando a Deus. Se eu estiver no leito de morte, se tivesse dado o diagnóstico de câncer no intestino, eu já sabia que eu ia morrer. Eu ia continuar fazendo a obra de Deus até morrer. Na minha força, não. Na minha escolha. Entende? Ah, pastor é super crente? Não. Na minha humanidade já era. Mas é na minha escolha. A gente escolhe e o Senhor capacita. Onde já se viu Deus abriu mão do seu próprio filho para morrer na cruz, para nos salvar, e ele tirar essa ideia de jirico de que eu só vou fazer a vontade de Deus se ele cumprir o que eu estou pedindo. Isso é uma ideia de jirico, de ignorante espiritual. Deus é digno de que nós o obedeçamos com ou sem bênção. É tudo ou nada. E as pessoas ficam barganhando com Deus. Se você tem um problema na sua vida que está há 30 anos e não se resolve, tudo bem, Deus é digno. Ele sabe por que não resolveu. Ou a gente confia ou não confia. Pode ficar triste? Pode. Eu fico. Eu estou gravando isso aqui no YouTube. Porque o que acontece com muitas lideranças é que elas se camuflam de super-heróis. Eu não choro, nada me abala. Mentira. Mentira que chora sim. Todo mundo chora. Quem aqui que não chora que atira a primeira pedra? Todo mundo chora. Jesus chorou. Então, chorar é humano. Passar 2 dias de molho. Sabe o que é 2 dias de molho? Me deixa quieta, Deus. Quieta. Eu quero ficar na minha. Quietinha. Quem já não me viu de molho? Vou ficar 2, 3 dias sem pregar. Não me pressa para falar nem um amém. Nem um amém. Por favor, me respeita o meu momento. Mas um momento de 2, 3 dias, uma semana é uma coisa. Agora tem gente que está num momento há 3 anos. Tá um pouco exagerado esse momento. A fila anda. Deus não vai poder contar com você, vai procurar outro. E você vai perder o privilégio de ser usado por Deus. Então, são problemas pessoais que nunca se resolvem. O que fala aqui na apostila? Causam esgotamento físico, emocional e espiritual. Esse esgotamento nos impede de avançar. É tempo de se levantar, buscar forças e prosseguir em Deus. Não estou dizendo que o problema vai se resolver. Pode ou não. De uma hora para outra pode se resolver ou não. E daí? Prossiga. Prossiga para o alvo. Porque quando você escolhe prosseguir, você experimenta uma verdadeira vitória. Então vamos lá. Outro ataque do inimigo são palavras negativas de incredulidade. Fabiana, você pode ler pra gente? Marcos capítulo 5, de 22 a 23.
Evangelho de Marcos, capítulo 5, de 22 a 23. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Agora lê do 38 ao 40. Vamos dar uma puladinha, depois vocês leem a história toda. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. É Pedro, João e Tiago, né? É. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi. Menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. O que eu quero chamar a atenção, primeiro, Jesus ele deu ouvidos ao clamor deste pai. Então, essa história da incredulidade, nada acontece, é porque Deus não ouve o nosso clamor. Ele sempre ouve o nosso clamor. A questão é que ele nunca vai responder quando a gente acha que ele tem que responder. Porque o tempo e a maneira de Deus são bem diferentes dos nossos. Ou talvez ele nunca responda, porque se ele responder, pode ser a nossa destruição. Tem coisas que Deus não pode nos dar, que a gente acha necessário, mas pela onisciência, Deus vê que aquilo, ao invés de nos abençoar, vai nos destruir. Talvez ter algo que a gente está pedindo tanto vai interferir na nossa dependência dele. Né? Pode trazer uma autossuficiência. A gente não sabe, nem a gente se conhece por completo como Deus nos conhece. Então, a gente tem que confiar. Mas aí o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quando ele falou, a menina, ela não está morta, ela dorme, o que fizeram com Jesus? Riram dele. Vou agora parafrasear para o linguajar de hoje. Que cara doido, louco, não tá vendo que a menina tá morta? De onde saiu esse sujeito? Gente, que doideira, ela tá morta, mortinha da Silva, o cara tá doidão. Aí Jesus podia ter ficado magoadinho. Magoei. Agora eu não vou fazer mais nada, eu vou embora. Não. O que ele falou? Podem rir. Vai todo mundo, vai, vamos passear, vamos passear que eu tenho uma grande obra para fazer. Pegou os 3 discípulos, orou pela menina e a menina ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele também não jogava holofotes. Ele não chegou com a menina lá fora. Aqui, ó, ressuscitou, viu? Vocês que riram? Porque Jesus não é vingativo. Ele falou, dá ela de comer. Que mais importante do que eu ficar me vangloriando para outros é alimentar ela. Mais do que os outros ficarem vendo a obra que eu fiz, é a obra ser feita por completo. Gerar vida e alimentar. Então, nós temos que ter muito cuidado com as palavras negativas. Às vezes as palavras não são verbalizadas. Ela vem através de um riso, um deboche sarcástico,
E o inimigo tenta nos abalar. Quantas vezes somos tentados a desistir de fazer algo que Deus mandou fazer porque alguém riu da gente ou debochou da gente? Isso não pode acontecer, né? Jairo, o pai dessa menina, era um homem cheio de fé, pedindo que Jesus cure sua filhinha. Jesus, respondendo ao pedido de Jairo, foi bombardeado com palavras de incredulidade, né? Mas ele ignorou. Quando ele chegou lá, ele ignorou os risos, dizendo que ela já estava morta, que não adiantava mais. Isso aconteceu da mesma forma com Lázaro. Não sei nem se a gente vai ler isso aqui antes de eu falar. Não. Mas eu vou citar então. Quando Jesus chegou lá, mandou tirar, que chegou lá, as próprias irmãs falaram: ai, Jesus, por que o Senhor não veio antes? Agora nosso irmão já está morto, não adianta mais. Foram isso que elas comunicaram para Jesus. Calma. Muita calma nessa hora. Porque não há nada que esteja morto que não possa ressuscitar, né? E aí ele foi logo orando por ele? Não. Conversou com uma irmã, conversou com outra e o cara lá morto. Já lá na sepultura, com a pedra lá. Aí depois que o cara já estava fedido, porque já tinha passado os dias, Jesus falou: tira a pedra. Não, o cara agora enlouqueceu de vez. Se não bastasse ele demorar a vir para socorrer o melhor amigo dele, vem com o melhor amigo dele, porque Lázaro era um amigão dele, veio quando ele já estava morto, o cara já está enterrado, já entrando no início de putrefação, e agora ele quer que que tire a pedra para ressuscitar o cara. O que vai sair de dentro? Um zumbi? Mas Jesus não se importou com isso. Tira a pedra. Lázaro, vem para fora. Aí, você acha que Lázaro veio pulando, todo livre das ataduras? Tô livre! Não. Saiu uma múmia lá de dentro. Ele sai lá de dentro todo atado. Todo, porque naquela época eles enrolavam, né? E aí ele falou: tirai as ataduras dele para que ele fique livre. Outro aprendizado. A menina gerou vida, tinha que alimentar. Era o mais importante do que tudo. Lázaro gerou vida, tinha que ficar livre. Porque a pessoa pode viver e não se alimentar. Aí pode morrer de novo. A pessoa pode viver e não ficar livre das artimanhas de Satanás, ficar preso e morrer de novo. Então, nós não podemos deixar que as palavras que outras pessoas falam de incredulidade venham nos paralisar. Diz aqui na apostila: enquanto Deus está conosco, sempre há o depois da sepultura e o amanhã da ressurreição. Não é o que a gente vive, desde que não seja a prática do pecado, que nos impede de fazer a obra de Deus. Porque senão isso vai ser incredulidade. Deus, ele não criou robôs. Talvez a área que a Fabiana esteja passando luta não seja a mesma que a minha e não é a mesma que a Maria. E nós três somos abençoadas. Mefibosete, ele foi deixado cair por uma criada e ficou aleijado, filho de Jonathan. E aí ele foi levado para viver separado, né? Criado pela criada, longe de todos, porque ele ficou aleijado. Quando Davi soube disso, Jonathan já havia morrido, ele mandou chamar Mefibosete, aleijado. Colocou ele no lugar de honra na mesa e falou: não importa que você seja aleijado, você é filho de um príncipe. Você é um príncipe. Quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, foi com o pastor Paulo, e o título da palavra que eu tenho até hoje lá em DVD: o rei me convidou para jantar, a despeito do meu aleijão. Então, não deixe de fazer a obra de Deus. Se Deus te falar: vá lá orar por uma família para ela conseguir pagar as contas dela.
Hã? Ou vai lá orar para aquele casal ser restaurado. Hã? Vai lá orar por aquela mulher estéril que não tem filho para que ela tenha filho. Hã? Toquei nos pontos fracos de cada um aqui. Por que não? Talvez não seja a propósito um filho, talvez o propósito de Deus sempre é restaurar, mas não depende só de Deus, então Deus vai continuar atuando. Talvez não seja a propósito nós experimentarmos uma independência financeira. Mas e daí? Nós não podemos ser usados? Porque a religião cobra isso, ou não cobra? Nunca vai te colocar para atuar numa área onde você tem problemas, mas a culpa não é sua. Não é pecado. Eu não poder ter um filho, a culpa é minha? O meu marido não tem um emprego decente por causa da crise, a culpa é nossa? O que a Fabiana está vivendo, a culpa é dela? Não. Então por que nós não podemos ser usados por Deus? Não estamos na prática do pecado. Tá dando para entender? Tá sim. Então, cuidado com as palavras negativas de incredulidade que querem nos puxar para trás e nos impedir de fazer a vontade de Deus, né? Só um minutinho. Página 39 da apostila. A incredulidade gera desespero e amargura. O diabo usa pessoas que amamos para nos bombardear com palavras de incredulidade e nos enfraquecer. Não enfrentamos a incredulidade com a lógica humana, mas com as armas espirituais que Deus nos dá. Leitura bíblica, jejum, oração e selecionar o que ouve. Israel teria evitado 40 anos no deserto se apenas tivesse crido. Mas eles foram dar ouvidos aos que viram que estava tudo ruim e ficaram à roda no deserto, né? Quem foi a última a ler? A Fabiana, eu vou ler agora. Então lê aí, Maria, 2 Coríntios 10, de 4 a 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha só. As nossas armas não são humanas. Elas vêm de Deus. E como é que nós as recebemos de Deus? No pirlim-pim-pim? Não. Nós buscamos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se a fé é uma arma, você acha que a fé vai cair que nem um raio na sua cabeça? Não. Você desenvolve a fé, você desenvolve a salvação, você se enche do Espírito. Quem busca, as armas estão lá disponíveis, quem busca é você. Né? E quando nós a buscamos, o que acontece? Nós conseguimos destruir fortalezas na mente, né? Nós conseguimos destruir argumentos das trevas, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus e contra a palavra de Deus. Nós levamos o nosso pensamento que tenta vir contra a gente, que às vezes o nosso pensamento quer nos trair, cativo à obediência a Cristo. Pensamento? Não, a palavra diz isso. Agora, como é que você vai dar uma ordem para o seu pensamento se você não tem as verdades de Deus dentro de você? Quem vai ganhar é o pensamento. Por isso que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E tá, ó. Filas para campanhas e gato pingado para aprender a palavra. É mentira. Precisamos voltar. O povo vive de campanhas, né?
Exatamente. Então fala aqui. As armas da nossa guerra não são humanas, mas espirituais e poderosas em Deus para destruir todas as mentiras de incredulidade na mente. Amém?